Pais de volta e agora a gente vai falar de um assunto bastante polêmico, né? Que é o afronte entre a poligamia, né, a monogamia, e também a gente vai falar um pouquinho sobre poliamor. Se você não sabe, fique ligadinho que a gente vai falar sobre isso. Eu tô aqui com o Nelson de Mello, ele que é neurocientista. Obrigado por ter vindo, obrigado. Seja bem-vindo ao TV Com Tudo Mais. E a gente continua com a Lucimar, que é psicóloga e terapeuta sexual. Nelson, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre o que a gente conversava agora na hora do intervalo, né? Na verdade, é da espécie, de diferentes espécies, essas características. Explica um pouquinho pra gente. Bem, a característica de poligamia, ela é, em mamíferos, e nós nos incluímos nisso, ela está presente praticamente em todas as espécies. Tá? Então você tem uma poligamia, às vezes, menos intensa, ou seja, indivíduos que ficam juntos por um longo período, separam-se, pegam outros indivíduos, e poucos que ficam durante toda a vida reprodutiva e daí durante toda a vida. Mas em características humanas, embora os últimos estudos, tanto antropológicos quanto psicológicos ou neurológicos, eles não têm basicamente uma definida teoria, mas tem várias teorias que procuram explicar o objetivo da manutenção dos indivíduos juntos por um período de tempo. E acredita-se que a evolução social que ocorreu, ela é fruto da monogamia. Porque se os indivíduos permanecerem juntos para constituir uma família e terem um cuidado maior com a prole, porque quanto maior o número de filhos, menor o cuidado com a prole. Isso se observa em todas as espécies. Agora, quando pega no gênero humano, nós temos poucos filhos, então o cuidado tem que ser intenso. Os filhos necessitam do cuidado dos pais por muitos anos. Então, isso fez com que eles se aproximassem para constituir família. Mantendo os filhos juntos, eles têm a maior possibilidade de sobrevivência e com isso é passado mais o conteúdo de cultura dos pais para os filhos e mantém-se mais uma evolução cultural e social. E essa disposição ela é evidente pela maioria, né? A maioria ainda mundialmente prima pela monogamia, né? Sim. Na maior parte das comunidades, embora exista o amor romântico, que pode ser propagado em determinadas culturas como único na vida, então a pessoa só ama uma vez, e tem outras culturas, se nós pegarmos o Ocidente, nós temos aqui, tanto que você pegar hoje em dados claros, a taxa de divórcio está em torno de 55%. A maioria das pessoas não se casam. É nada, a maioria das pessoas querem se casar. 95% das pessoas seguir os padrões, querem seguir igreja. Todos os padrões. Nós estamos numa transição, porque eles querem seguir os padrões antigos e colocar a modernidade nos padrões, mantendo o mesmo rito. Então aí é uma confusão. Mas as pessoas querem se casar. E se casando, elas querem manter as características de um casamento, de uma união estável. No entanto, essa união estável já não é tão dependente de características que eram no século passado. Por exemplo, os casamentos eram mais convencionais, era por conveniências. Hoje não, hoje o casamento ele mantém-se mais por sentimento. Então, uma vez eu disse aqui, nós estamos voltando para as cavernas, tá? Porque hoje a pessoa fica com alguém porque gosta, se não gosta mais, vai-se embora. Se isso é bom ou ruim, daqui porque não existe mais dependência, principalmente Isso, financeira. a né? mulher, a ascensão da mulher, fez com que ela tivesse a possibilidade de escolher tal qual o homem sempre fez. Então isso tem feito essa modificação. O único problema, ao meu ver, nisso, é que esta monogamia seriada que tem acontecido faz com que reduza a tolerância. Então as pessoas não estão mais dispostas a tolerarem alguma coisa do parceiro e a discutir isso, como você bem falou há pouco. Elas não estão muito propensas a consertar alguma coisa que eventualmente tenha sofrido uma dessintonia. Então isso tem feito com que a monogamia seja seriada e menos tempo os dois permanecem juntos. Lucimar, deixa eu te perguntar pela tua experiência, você acha que o indivíduo ele nasce com uma predisposição à poligamia? Ou isso vem dele naturalmente? Olha, ou a sociedade de alguma maneira, as experiências que ele vive embutem isso na vida dele? Como ele estava concluindo aqui, nós não viemos, psicologicamente falando, nós vamos internalizar o modelo que nós tivemos. E qual é o modelo que você teve? Do seu pai e da sua mãe, né? Então, assim, por mais que a sociedade chame para que você estabeleça novos tipos de vínculos, novo tipo de amor, amores, né? Você tem um modelo. Então, se você quer casar, você quer namorar, você quer casar, você quer ter filhos, você gostaria que seu parceiro ou sua parceira fosse só seu,
durante um bom tempo. Isso pode mudar nas relações lá no final? Pode. Mas qual é o modelo que se estabelece? Hoje, aqui, na nossa sociedade, é a monogamia. Então, assim, nós não fomos preparados para a poligamia. Existe alguma explicação científica para o homem trair mais do que a mulher? O homem, ele é mais poligâmico que a mulher, doutor? Quem disse que o homem trai mais? Não, existe pesquisas mostrando que Não, isso existe mais. É muito mais. Algumas novas têm mostrado que não está bem assim. Que certo? tem crescido o número de mulheres que talvez traem, as mulheres estejam falando mais agora. Tá? Porque o homem, as pesquisas anteriores mostram que o homem teria tendência maior a trair por características do machismo que vem desde a antiguidade. Que se o homem trair, pode, sabe, é normal. E a mulher não, a mulher tem que ser uma só. Ele deveria procriar muito mais, ter muito mais crias, então, ou seja, transava com muito mais mulheres. Então se envolve bem mais uma característica cultural. Mas, neurologicamente, nós temos as estruturas preparadas para o apego. Então nós temos todos, que começa lá desde a mãe, quando amamenta o filho, que constrói os mecanismos de recompensa, e desses mecanismos vêm com músicas, com carinho, com alimentos. Esses mesmos mecanismos que fazem... Uma memória afetiva forte, né? E isso é fortemente construído em modificações cerebrais, tem plasticidade cerebral em cima disso. Esses mecanismos... Biologicamente falando, existe uma explicação. Sim. Esses mecanismos permanecem. E quando nós nos tornamos adultos, os mecanismos da formação de casais, eles passam muito por esses mesmos circuitos. Eles se diferenciam, onde você pega, por exemplo, no hipotálamo, que é uma estrutura relacionada com, entre outras funções, com o controle endócrino e com o controle da sexualidade. Quando você tem a visualização, por exemplo, em experimentos com ressonância magnética funcional que são feitos, o indivíduo, se ele vê a foto, tanto homens quanto mulheres, se ele vê a foto do seu amado, ele tem ativação de estruturas que também levam a estímulo libidinoso. Quando ele vê a foto de um filho, de uma filha, ele tem ativação de várias estruturas semelhantes, menos a do contexto libidinoso. Então mostra que as estruturas cerebrais utilizadas para você gostar de alguém são as mesmas que você vem utilizando ao longo de toda a vida. Agora, esse gostar de alguém, ele é limitado ou não? Como que se faz uma limitação? Como que você constrói e mantém uma estrada? Através de pavimentação. Já foi dito aqui, você constrói aquela velha frase de o amor tem que ser regado. Você constrói o amor ele não vem ao todo. A paixão não, a paixão é puramente instintiva. O amor não, o amor é construído. Como aqui foi dito, o amor pode ser destruído. Agora, como se constrói? Você pode repetir várias vezes a estimulação desses mesmos mecanismos e isso tornar-se um relacionamento extremamente duradouro e para o resto da vida. O que vai influenciar nisso? Tem o aspecto cultural, porque se eu vivo num ambiente onde, como foi dito, eu aprendi desde criança que eu tinha que casar e manter esse relacionamento o maior tempo possível, se possível até a morte, então o estímulo social faz com que eu ofereça mais condições para manter esse relacionamento. E aí eu já tenho modelo. Mas existem casos que fogem a esse modelo, que é o caso que a gente vai mostrar agora, que a produção está separando, que é um personagem, né, do Alexandre Borges, que foi o Cadinho, que ele tinha 3 mulheres, né? E ele vivia o relacionamento, depois não era sabido por todas, depois se tornou algo que todo mundo ficou sabendo, que ele tinha as 3, e as 3 chegaram em algum momento até viver juntas e aceitar isso por esse amor, esse grande amor que elas nutriam por ele, né? Existe explicação para isso? É um amor assim tão grande, tão forte, que suporta isso? Na condição safadística do homem, ele diz que o homem tem tanto amor para dar que uma mulher só é pouco. Então ele tem que compartilhar. Mas o que existe, na verdade, é o seguinte: a estrutura cerebral de ativação por uma pessoa, tá? Você pode fazer o seguinte, vamos imaginar uma situação que dá extremo prazer, tá? Que é você assistir um filme. As estruturas ativadas são as mesmas. Só que você pode gostar de assistir um filme de aventura, um filme de comédia ou um filme de terror. Qualquer filme que você assista tem essa ativação. Você pode usar o mesmo princípio, que não é comum, tá? De você ativar por várias pessoas os mesmos circuitos de recompensa. Então o indivíduo ele pode ter um sentimento, que aí eles chamam de amor, tá? Por pessoas diferentes.
Tá? Na mesma intensidade, tal qual, por exemplo, você ama o seu filho, você ama a sua mãe, você ama o seu irmão. Só que são entidades diferentes. São amores Tá? diferentes. São amores né? diferentes, são circunstâncias de amor diferentes. São relações, são percepções. exatamente. Agora, quando você vai fazer com o mesmo tipo de relação com 3 pessoas, isso daí entraria no conceito de não normal. Né? Não sei, alguns chamam de patológico, que eu não usaria Simar, muito esse termo. como é que a psicologia entende isso? É tratado como... Porque assim, deixa eu só contextualizar. Um documentário está na rede, de José Agripino, que é um documentário de 2010, só que só agora veio à tona e as pessoas estão compartilhando e estão conversando sobre. E esse documentário, ele causa muita estranheza porque ele conta, né, a vivência de pessoas que se relacionam com outras pessoas amorosamente, né? Casais, 2, 3, 4, 5 casais que eles trocam, né, de parceiros e vivem numa boa, vivem felizes. A psicologia entende que isso é um braço da evolução ou, na verdade, são casos pontuais? Eu acho que são casos pontuais, na verdade. Porque quando você se refere à questão sexual, é um outro aspecto, tá? Quando você vai falar de amor, de envolvimento, esses casais se envolvem, eles se recompensam, eles se dão, eles se entregam, eles convivem, é uma outra história, né? Porque existe a coisa do estar, agora estamos vendo aí uma cena, né, de 2 homens e uma mulher, né? E você está referindo a essa coisa de casais que se amam entre si, talvez se desejem, né? E aí tem uma história de que, eu posso amar 2 pessoas e os 2 estarem muito bem, obrigado. Como você estava referindo à série lá, a novela, né? A Avenida Brasil. Avenida Brasil. Então, o que acontecia ali? Aquelas mulheres brigaram muito com elas mesmas, no sentido de não aceitar. Depois lutaram. Né? Isso. Né? Aí chegou um momento em que o que falou mais forte foi estar perto dele, ter essa convivência com ele, e elas acabaram aceitando. De não conseguir ficar longe. De não conseguir ficar longe, né? Então, assim, existiu um amor. Agora, existe toda a questão sexual, que aí nós vamos passar pelo âmbito do swing, do homenagem, né? Que aí é uma outra história de que casais se relacionam com outros casais, e, pontualmente, assim, vamos lá, houve uma troca, Sem envolvimento. Sem envolvimento. Mas nestes casos é bem claro que existe um envolvimento, inclusive Exatamente. diário. Eles vivem um trisal que vive como um casal. Como um casal. Né? Mas o que eu te digo ainda, é muito novo. Não é comum. Não é comum, né? E aí nós vamos ter que lidar com todo esse arsenal que tu construiu, psicológico. Como que foi a tua internalização psíquica dos papéis de homem e mulher, da relação, como que ela se construiu dentro de você. Porque para você quebrar isso e conseguir viver legal, né? Eu acho que é válido. Toda forma de amor vale a pena, né? Eu acho que é válido, desde que não faça nenhuma das partes sofrer. Desde que não envolva sofrimento, né? Se envolve amor, afeto, alegria, paixão, tesão, qualquer dessas coisas, é muito interessante. O que importa é o indivíduo estar satisfeito e feliz com a sua escolha, Vamos lá, né? que se os 3 estão satisfeitos. É isso que importa, é ser feliz, né? Lucimar, Nelson, eu queria agradecer a presença de vocês aqui. A casa está sempre pronta e aberta para recebê-los. Obrigada.